Glória a Deus. Deus é bom demais, né? Deus é bom demais. Vamos orar? Senhor Deus, nós nos colocamos receptivos à sua doce palavra. Senhor, eu me coloco nas suas mãos, Deus. Que eu diminua e o Senhor cresça. Que o Espírito Santo tenha total liberdade de ministrar essa noite, Pai. Senhor, a sua palavra, ela vem de encontro aos nossos corações, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nos ensina essa noite um pouco mais. Nos prepara um pouco mais, Senhor, para vivermos neste mundo tenebroso. Em nome do Senhor Jesus, abra nossos ouvidos espirituais, abra nossa mente, abra os nossos olhos espirituais e que nós possamos entender tudo aquilo que o Senhor tem para nos falar hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Senta glorificando. Estamos no ano da restauração. E, pelo amor de Deus, eu não peço por favor para desligar o ventilador, não. Eu peço pelo amor de Deus, tira o vento de cima de mim. Meu Deus. Se desliga isso também, Alexandre, por favor. Sim, desligar mesmo. Total, geral e restrito. Gênesis 2:7. Se é para falar de restauração, vamos ter em mente o que é restaurar. O que é restaurar? Restaurar, quando um restaurador pega uma obra de arte, o que ele vai fazer? O que é restaurar? É fazer com que ela volte a ser o que ela era originalmente. Então é exatamente isso que esse ano o Senhor vai trabalhar nos nossos corações. Ele vai nos restaurar ao que nós éramos. E o que nós éramos, Ele sabe muito bem, porque foi Ele que fez. Amém? Então, Gênesis 2:7, ele começa a falar assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ok. Há uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu ministrei uma palavra que é irmã dessa daqui, porque Deus me levou a pegar aquela palavra e Ele mexeu ela todinha para trazer para a questão da restauração. Quando a gente olha para esse verso, ele vai falar o quê? Formou o Senhor Deus ao homem. Do quê? Qual a matéria-prima que ele usou para nos formar? O pó da terra. Entendeu por que aquele cego, uma vez, Jesus pegou, cuspiu no chão, fez massinha e colocou no olho? Ele falou: aí, está faltando matéria-prima aqui, deixa eu consertar, porque... Deixa eu colocar aqui a matéria-prima de novo, porque caiu a matéria-prima que tinha aqui. Ela não está mais aqui. Bom, só que aí eu vou te fazer uma pergunta. Formou o Senhor Deus o homem do quê? Da onde que vem o pó da terra? O que é a terra? A terra que a gente planta, a terra. Quem lembrar de 3 anos atrás, não dá spoiler.
pó da terra, a terra, ela vem da decomposição das rochas. Presta atenção nisso, olha a chave. A terra, ela é feita da decomposição das rochas. E na natureza, tudo é três, né? Pai, Filho, Espírito Santo. Não é? Comprimento, largura e altura. É tudo três. É tudo três. Terra, ar e fogo. Água. É tudo três. E a rocha também são três tipos. Você tem a rocha vulcânica, que também tem o nome de magmática, porque é o magma que sai do vulcão, né? Então ela chama magmática também. Você tem a rocha sedimentar e você tem a rocha metamórfica. E aí Deus me mostrou dois sujeitos que a gente vai trabalhar aqui para entender melhor essa questão da restauração. A primeira rocha que eu quero trabalhar com vocês é a rocha vulcânica ou magmática. Ela tem um outro nomezinho chamado ígnea, mas esquece esse para lá. Deixa aí que ele é muito difícil. Vulcânica, a gente está aqui, vulcânico aqui, a gente está habituado por causa de poços, né? Vulcânica ou magmática. Essa rocha é muito dura. É muito dura. Né? É o nosso granito que faz aí o paralelepípedo, que faz a brita para construir casa, é o granito. Né? Outro tipo de rocha magmática é o basalto. Sabe quando a gente vai na praia, que tem aqueles quebra-mar, que é tudo rocha preta, que é uma rocha preta escura? Aquela rocha chama basalto. Aquela rocha, ela é mais dura ainda. Porque aquela rocha, quando o vulcão explode no fundo do mar, a gente tem vulcão que fica no fundo do mar, tá? Então a gente tem vulcão. Essa rocha é cuspida pelo vulcão e ela, ao passar pela água do mar, ela esfria muito rápido. Então os cristais dela tomam um choque térmico e ela esfria muito rápido. E ela é muito dura. Tá? Já o granito, ele resfria mais lentamente, mas ele também é muito duro. E aí a gente começa a conhecer um monte de gente que é muito dura. Sai à torta e à direita dando pedrada em todo mundo. Lembra daquela palavra do oleiro, que a mão de Deus vai por dentro empurrando para fora as impurezas, e a igreja tem a responsabilidade de tirar a impureza que saiu, alisar e deixar lisinho a vida do irmão? Esse não, esse mete já o dedão ali, arranca e deixa aquela ferida. Ele é duro, ele fere, ele dá pedrada. Por ele ser muito duro, por ele ser cuspido às vezes muito alto por causa da erupção do vulcão, ele fica muito arrogante, muito prepotente, muito dono de si. E às vezes ele até chega a altos cargos. Abre em 2 Reis 5. Às vezes ele consegue chegar a altos cargos, altas posições na sociedade. E aí ele fica mais arrogante ainda, mais prepotente ainda. Mais se achando ainda. Ele esquece que ele foi feito do pó. Quando a Cláudia falou em pó, eu falei, caramba.
confirma. É pó e confirma. Nós fomos feitos do pó. O judeu, você pode ler o Antigo Testamento em massa. Quando eles tinham um problema muito sério, que eles tinham que se humilhar a Deus, o que eles faziam? Rasgava a roupa, vestia saco, deitava e se cobria de pó e cinza. Se humilhava diante de Deus. 2 Reis 5, Naamã. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor, reparou que tem dois senhor diferentes aí? O primeiro Senhor todo com letra minúscula, o segundo Senhor maiúscula, porque o segundo Senhor é Deus. Porque o Senhor dera vitória à Síria, e ele era herói de guerra, porém, leproso. Saíram as tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela quem? A menina. Disse a menina à sua senhora: tomara o meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor aí minúsculo também, ele está falando com o rei dele. Assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 vestes festivais. Vamos pular daí e vamos lá para o verso 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de quem? Eliseu. Quem é Eliseu? Profeta de Deus. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficareis limpo. Naamã, porém, muito se indignou e foi dizendo: pensava que ele sairia ter comigo, possuía de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhor do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me naqueles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Olha a arrogância do cara, se achando, coração duro. Quem é esse cara para falar comigo desse? Nem veio falar comigo. Eu sou o general do exército. Quem é ele? Como que ele acha que ele não vai vir falar comigo? Ele tinha que estar aqui do meu lado em pé, orar ao Deus dele, impor a mão sobre mim, eu ia ficar curado. Espera aí, é milagreiro que ele queria? O homem de Deus? Acho que ele estava pensando no milagreiro, se rendendo a ele. Um milagreiro se rendendo a ele, e não um homem de Deus que se rende ao Deus Altíssimo.
Só que aí sempre tem aquele da turma do deixa disso, né? Sempre tem alguém da turma do deixa disso. Então, lá no verso 13, começa de novo, olha. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, meu pai, ó, deixa disso. Se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Ou seja, os homens dele foram lá e deram uma puxada nele para a terra. Terra chamando, vem cá. Quem está precisando é você, não é ele. Ele está numa boa. Quem está precisando aqui é você. Está na hora de baixar essa bola. Quando você tem um legume duro, como é que você cozinha ele? Na água. Pressão, fogo, dentro d'água. Para onde que ele mandou esse coração duro? Para dentro d'água. Tem que dar um banho nesse cara. Esse cara tem que amolecer. Esse cara tem que amolecer. Vai lá, toma 7 banhos na água. Entra lá. 7 vezes no rio. Não podia ser uma, podia até não ser nenhuma. Deus podia fazer plim-plim e ele está curado. Mas e o coração ia ser testado? E o coração ia ter sido colocado à prova? E a fé fica aonde? Aonde que ia ficar a questão da fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Deus testa na realidade o tempo inteiro a nossa fé. E se o nosso coração é duro, o teste é maior, é mais longo. Demora mais. Porque tem que amolecer esse coração. Tirarei um coração de pedra e colocarei um coração de carne. Mas é processo. O que a gente tem que começar a entender e aceitar nesse mundo internetico, nesse mundo em que em menos de 1 segundo, você tem, se jogar no Google uma palavra, você tem 30, 40, 50, 300 mil sites que falam daquilo. Se você joga um promptzinho numa IA qualquer, ChatGPT, Claude, qualquer um deles, assim, olha, você tem textos e mais textos, imagens e mais imagens, animações e mais animações. Não existe mais processo. A máquina está tomando o lugar do homem e a máquina está tirando emprego. Antigamente eu ia com a minha mãe buscar o salário da minha avó, a aposentadoria da minha avó. Lá em São Paulo, a gente morava em São Paulo, a gente ia no Banco do Brasil no centro. Ficava lá no alto da ladeira Porto Gerais, lá uma agência imensa do Banco do Brasil. A gente chegava lá, tinham pelo menos umas 40, 50 caixas. Com o caixa sentado lá, até de gravatinha, né? Camisa, gravata, atendendo cada um, atendendo cada um, atendendo cada um. Hoje você vai em agência bancária que não tem nenhum trabalhador, nenhum pai de família empregado. Máquina onde você é o empregado do banco. Você paga para o banco para você ser empregado dele e você fazer o que ele tinha que fazer no teu lugar. O mundo está fazendo isso com a gente. Então, isso é do maligno. Isso é do maligno. Porque quando ele acelera aqui, ele tira a paciência da gente esperar processo de Deus. Processo de Deus necessariamente não é
é lento porque a gente precisa aprender. O processo de Deus é um ensinamento para que aquilo venha e seja, sabe, entronizado no coração da gente, compreendido pela mente da gente, que aquilo é um processo de Deus, e eu preciso passar por aquele processo todo, para ter todo o aprendizado que Deus quer que eu tenha. Processo. E Deus fez Naamã passar por esse processo. Você vai mergulhar 7 vezes naquele rio. 7 vezes naquele rio. O Rio Jordão, olha isso. O Rio Jordão, ele reclama, né? Ele fala assim, lá em Damasco eu tenho rios mais limpos. O Rio Jordão é um rio barrento. De natureza, é um rio barrento. Gente, é a nossa matéria-prima. Barro e água. Barro e água. Nós somos 70% água, nosso corpo tem 70% de água. 30% de matéria sólida. Então nós somos lama. Água. Ele mandou o homem mergulhar aonde ia limpar a pele dele, porque ia recompor a pele dele. Barro e água. Processo. Processo. Deus tem processos na vida da gente. E a gente tem que entender esses processos. E olha só aqui. Então desceu, verso 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como carne de uma criança e ficou limpo. Aí a cara caiu. Aí ele entendeu tudo. Muitas vezes, a gente só entende o processo de Deus depois que tudo aconteceu. Aí você fala assim, caramba, eu fiquei tão bravo aquele tempo inteiro, eu resmunguei tanto, mas olha só, talvez eu não estivesse aproveitando tanto a bênção de Deus hoje, se a coisa tivesse sido tão rápida. Eu não teria aprendido tantas coisas no processo, até chegar no hoje. Talvez essas 7 vezes que Naamã foi entrando e saindo, ele foi entrando, saindo e falando assim, meu Deus, o que mais o Senhor tem para mim? Meu Deus, meu Deus. Porque no momento em que ele aceitou entrar 7 vezes, é porque ele acreditou que se ele entrasse 7 vezes, ele ia ser curado. E isso é fé. Ele creu, porque senão ele não tinha feito. Senão na 3ª vez que ele entrou, saiu, olhou para a mão dele e estava leprosa, esse profeta está variando, deixa eu ir embora. Mas não. Ele insistiu. Se ele insistiu, é porque esse processo foi gerando fé no coração dele. O coração dele, a cada entrada na água, ele ia amolecendo. Ele ia amolecendo. Ele ia amolecendo. E ele foi entendendo o processo. Verso 15. Voltou ao homem de Deus. Opa, agora ele volta. Porque ele entendeu o que é se humilhar. Voltou ao homem de Deus. Ele e toda a sua comitiva. Ele e toda a sua comitiva. Ou seja, eu vou me retratar, mas eu quero que aqueles que me viram ficar furioso, vejam
que eu estou me humilhando e me retratando. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Estava querendo comprar a bênção. Pagar por ela, porque aí ele, você me abençoou, agora eu vou te pagar, que aí eu não tenho mais nada a ver contigo. Continua arrogante. Eu vim aqui para te pagar. Aí o que acontece? Porém, ele disse, ele quem? Eliseu. Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele rejeitou, ou seja, Naamã ainda insistiu que ele aceitasse, mas Eliseu não aceitou o suborno. Não aceitou a corrupção, porque corrupção é lepra. Corrupção é lepra. É corromper, uma coisa que se corrompe, ela se rasga, não é isso? Vamos para a palavra lá em língua portuguesa, a nossa professora de português foi lá para baixo. Vamos para a nossa palavra em língua portuguesa, corrupção. Corrupção é quando a coisa se deteriora, se corrompe, se rasga, né? Está corrompido, está rasgado. Lepra faz o que com a pele? Rasga a pele, corrompe a pele. Corrupção é lepra. Disse Naamã, no 17, se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos. Caramba, é muita terra. Para 2 mulas ter que carregar a terra é porque é muita terra. Porque nunca mais oferecerá este seu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao... Ele chamou o Senhor de Senhor, ele converteu. Ele entendeu, e ele falou assim, aquela terra é podre. Essa terra é santa. E naquele tempo eles associavam o Deus à terra. Eu vou levar dessa terra, porque nessa terra é que eu vou fazer os meus holocaustos. É nessa terra que eu vou fazer os meus sacrifícios. É com essa terra que eu vou erguer um altar. E aquele coração de pedra já não era mais de pedra. Aquele coração de pedra já tinha mudado. Por outro lado, nós vamos falar da rocha sedimentar. E vamos deixar a rocha magmática para cá, que ela já nem é mais magmática. E eu vou te convidar a abrir em Lucas 19. Nós vamos falar de um outro homem. Lucas 19. O que é a rocha sedimentar? A rocha sedimentar é uma rocha em que vão se depositando sedimentos sobre outro, uma camadinha sobre uma camadinha, sobre uma camadinha, sobre outra camadinha, e vão se depositando esses sedimentos, tá? Que podem ser minerais, podem ser outra rocha decomposta, né? Vai sedimentando ali, pode ser até matéria orgânica. Quando o pessoal faz escavação por aí e acha fóssil, o fóssil ele está em rocha sedimentar, ele nunca vai estar numa rocha magmática.
por causa da formação da rocha magmática. Porque o ser vivo morreu ali em cima, e ele ficou ali em cima daquela rocha. Pode ser uma folha, um vegetal, caiu ali. E aí vão se depositando camadas. Ele vai fazer o quê? Ele vai decompor o organismo, vai ficar ali só o esqueleto do organismo, né? Se é um organismo vivo, animal, né? Ele vai se decompor, e ali vão sedimentando em cima, sedimento em cima, sedimento em cima, sedimento em cima, pressão e calor, há uma cimentação ali. Então, ali naquele meio, você acaba achando um fóssil, né? A rocha sedimentar, ela é toda porosa. Esses poros, muitas vezes, eles guardam petróleo. A gente acha que petróleo é uma bolsa. Eu aprendi isso com um engenheiro de petróleo. A gente fala assim, então petróleo é que nem um lençol freático de água, tem um bolsão de petróleo. Ele falou, não! O petróleo, ele fica dentro das rochas, dentro de uma rocha sedimentar, nos poros. Sabe aquela pedra que para lixar, pedra Pondes, eu nunca sei o nome dela. Aquilo é uma pedra sedimentar. Ela não é toda furadinha, é naqueles buraquinhos que o petróleo fica. E aí tem que pôr bomba para puxar e sugar o petróleo daqueles buraquinhos. Tá? Então, dentro dessa pedra fica petróleo, às vezes fica água, às vezes fica gás. Não é bolsão de gás para explodir. O gás também fica naqueles porinhos, e aí mete a bomba ali para puxar o gás. Tá? Essa pedra, ela é mole, ela quebra fácil, ela descama fácil, mas ao contrário, se a gente olhar essa pedra, ela também, se a gente jogar para o homem, podem ser o quê? Camadas e mais camadas de pecado, e mais pecado, e mais pecado, e um pecado encobre o outro, e esse ninguém está vendo, porque agora tem outro. A mentira, uma mentira precisa de outra mentira para cobrir a primeira, que precisa de outra mentira. É assim ou não é? De quem que a gente vai falar? Zaqueu. Lucas 19. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver com quem era Jesus. Mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro, é uma árvore, né? A fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Espera aí, ele era rico, o maioral dos publicanos. O cara era arrogante. Ele não queria olhar Jesus de baixo para cima, ele queria olhar Jesus de cima para baixo. E aí Jesus fala o que para ele? Desce. Desce, porque hoje eu vou para a tua casa. Desce que hoje eu vou para a tua casa. E fez ele descer do pedestal dele. E Zaqueu teve que descer do pedestal dele. E quando Zaqueu desce, Jesus devia ter um olhar que ele não precisava abrir a boca. Doze discípulos. Como é que ele fazia para arranjar discípulo? Ele fazia reunião, G12,
corria. Não, ele passava e falava assim, vem comigo. A pessoa largava tudo que... Pedro, Tiago e João eram sócios, eles tinham uma empresa de pesca. Eles largaram tudo. Tiago e João ainda olharam para o pai e falaram, fica lavando a rede aí que nós estamos indo embora. E o pai dele, que já sabia quem era, falou, vai, não demora não. Mateus era coletor de impostos. Estava com a vida ganha, deitado na sombra. Podia ter continuado. Virou as costas e foi junto. Sem grande coisa, Jesus só falava, me segue. Jesus devia ter um olhar, que o olhar dele já desmontava qualquer um que estivesse na frente. Acabava com qualquer arrogância, acabava... Gente, quando a gente sente a presença de Deus, o chão é o limite. O joelho falseia, a cara vai para a lama. A presença de Deus, Paulo foi comer areia. E quando ele desce, o que ele fala? Aquele que eu defraudei, eu vou devolver 4 vezes mais. E eu vou devolver tudo que eu roubei. Ele já desce confessando os pecados dele. Ele já desce confessando. Vem cá, se o cara não está convertido, ele confessa o quê para quem? Para ele ali, tinha um monte de gente que sabia quem ele era, apontava, e muita gente ali tinha dado dinheiro a mais para ele. Camadas e camadas de pecado tinham em cima dele. Camadas e camadas de mentira tinham em cima dele. E aquele olhar de Jesus fez com que essas camadas todas esfarelassem. Virasse pó. Pedro era magmático. Pedra dura, arrancou a orelha de Malco. Paulo era sedimentar. Foi para os pés de Gamaliel aprender, virou um erudito, sabia tudo da lei, tudo, menos conhecer Jesus. Os dois se converteram, os dois entenderam quem é Jesus, os dois se humilharam. Quando que foi a conversão de Pedro? Pedro, tu me amas? Ali foi a conversão de Pedro, porque até então Pedro não tinha entendido quem era Jesus. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Ali Pedro converteu. E o que saiu da primeira pregação de Pedro? Da primeira e da segunda? 5.000 convertidos. Paulo foi com a cara para o pó, se converteu. E o que saiu de Paulo? Bate no peito e fala nós. Bate no peito e fala eu. Porque se não é Paulo, nós não estaríamos aqui, porque ele não teria tido quem tivesse pregado para os gentios. Para a gente fechar, Apocalipse 4. Verso 2 e verso 3. Vocês conseguiram se identificar aí? Se a tua carga de hoje, o mundo te transformou mais em vulcânico, mais em magmático, ou o mundo te transformou mais em sedimentar? Em que o mundo agiu
no teu coração. Eu sei que eu fui sedimentar. Eu sei que eu fui sedimentar. A minha vida inteira eu corri atrás de conhecimento. Conhecimento. E muitas vezes eu me estribei em cima do conhecimento. Muitas vezes eu fui arrogante em cima do conhecimento. Só que hoje o meu conhecimento é para Deus. É para trazer alguma coisa de bom para alguém. Eu sou professor, eu estou em sala de aula. Mas em sala de aula, eu quebro alguns paradigmas. Vamos lá? Apocalipse 4:2. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado, aonde? No céu, um trono, e no trono alguém. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto a esmeralda. Vamos lá? Para terminar. O que é a última rocha? A metamórfica. Olha só, metamórfica. É uma rocha que foi transformada. Ou ela era uma rocha magmática, ou ela era uma rocha sedimentar, e por um processo de temperatura e pressão, ela se transforma em rocha metamórfica. Quer mais uma? O jaspe é metamórfico. A aparência de Deus. E a esmeralda é metamórfica. Mas e o sardônio? O sardônio é sedimentar. Por quê? Porque você consegue de uma rocha sedimentar ir tirando coisas boas e lançando. É Deus te lançando bênção, filho. Ele vai tirando dele para te lançar. Ele vai tirando dele. A bênção está nele. É o sedimento de Deus que vem encher a nossa vida. Na sala do trono, não tem magmática. Porque magmática vem do magma, vem do interior da terra, está reservado para os capetinhas. Lago de quê? Como é que é o inferno? Lago de quê? Fogo e enxofre. O fogo é a lava. Está lá. Eu preciso transformar a minha vida, você precisa transformar a tua, e eu preciso transformar a minha mais ainda, para que a minha vida se torne, o quê? Imagem e semelhança de Deus. Vamos ficar em pé? Glória a Deus. Agora eu vou te falar um negócio. É você e Deus. Fala para Deus assim: Senhor, olha, eu acho que eu sou, aí você joga aí, eu sou vulcânico, explosivo, estourado, duro, cabeça dura, ou eu sou um acúmulo de pecado, um acúmulo de coisa ruim. Mas eu não quero isso para mim não, porque quando eu conheci o Senhor para ser transformado. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Essa fé, ao ouvir a palavra de Deus, é que é a fé que ouve não simplesmente o Logos, mas ouve a Rema, que é a palavra transformadora. E é essa palavra que
Deus nos trouxe essa noite uma palavra de transformação, de restauração para a minha vida, para a tua vida. A primeira vez que eu preguei essa palavra foi num grupo de jovens e tem 20 anos. Meu Deus, faz pouco tempo. Tem 20 anos, mas ela era um pouco diferente. Ela chamava O Alimento de Satanás e ela é diferente. Um dia eu vou pregar o alimento de Satanás para vocês. O alimento de Satanás. Por quê? Satanás se alimenta do quê? Do pó da terra, não é? E nós somos feitos do pó da terra. Se a gente não virar metamórfico, quem vai comer? Satanás. Senhor Deus, nós somos imperfeitos. Porque, Senhor, se nós fôssemos perfeitos, se nós tivéssemos nos tornado, Senhor, melhores do que nós somos, Senhor, nós seríamos como Enoque que o Senhor levou. Nós seríamos como Elias que o Senhor levou. Nós seríamos como Moisés que o Senhor escondeu. Eita, meu Deus. Mas não somos, Deus, porque nós estamos aqui até hoje. Nós estamos aqui, Pai, na busca de sermos a sua imagem e a sua semelhança. Transforma meu coração. Tira esse coração de pedra e coloca um coração de carne. Em nome do Senhor Jesus. Me limpa da minha lepra. Me limpa da minha lepra que me corrói e que me tira da sua presença. Senhor, tira toda a poeira que se assenta sobre mim e que me impede de ver o Senhor, que tampa os meus olhos e impede que eu o veja. Senhor, transforma a minha vida. Sim, Pai. Transforma a minha vida, Senhor, todos os dias. Senhor, eu quero entender o seu processo. Eu quero entender o seu processo. Eu quero entender o seu processo. Sim, Pai. Você quer se transformar de verdade? Vem aqui na frente. Nós vamos te ungir. Nós vamos pôr óleo em cima. Aleluia. Nós vamos pôr óleo em cima. Temperatura, pressão e azeite. Não tenho a ti, não tenho. Temperatura, pressão e azeite. Nada eu serei. É isso. É isso. É isso. É isso. Sem tua presença é o que me basta. Eu te levarei. Senhor, em nome de Jesus, Pai, a sua presença nesse lugar, Deus. Se eu não tenho Senhor, nós sabemos que o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Nós sabemos disso.